Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Meus amigos, nessa quarta aula nós vamos tratar do tema hospitais, mas de uma forma histórica, de uma forma bem fácil para vocês entenderem quais foram os objetivos que levaram à formação dessa estrutura organizacional tão complexa. Essa é a imagem de um moderno hospital no princípio do século passado, em Nova York, nos Estados Unidos. E nessa gravura vocês podem ver as modernas ambulâncias da época, provavelmente na década de 30 do século passado. Aí nós temos as fotografias das Santas Casas, que exerceram um papel importante como instituições hospitalares, sendo que a primeira foi na cidade de Santos, e em seguida Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. E até hoje exerce um papel importante na assistência médica, sobretudo pelo seu convênio com o Sistema Único de Saúde. Os distúrbios do comportamento, motivados por doenças mentais, obsessão, esquizofrenia, delírios, muitas vezes ocasionando violências, eram motivos para isolar essas pessoas com distúrbios mentais da sociedade cotidiana. Imagens de confinamento de doentes mentais, imagens traumáticas, como essas, verdadeiras prisões. E em muitas situações, meados do século passado, esse confinamento trazia juntamente a promiscuidade, a sujeira, porque era quase que um temor trabalhar junto com pacientes psicopatas, porque não existiam medicamentos com potência para controlar os ímpetos, as depressões, as euforias desses pacientes. Então, os pacientes ficavam isolados, às vezes meio à mercê da própria sorte, e até por conta disso muitos manicômios foram fechados. Essa é a imagem de um dos manicômios mais antigos do país, o Hospício Pedro II, que fez história no abrigo de pacientes com doenças mentais. Mas também as doenças deformantes, como podemos ver nesse paciente, eram indicados as internações e isolamento, para ficarem distantes da sociedade, porque conviver com essas deformidades era muito difícil na sociedade antiga. Ou como essa imagem de uma evolução de um tumor maligno, de cavo, de uma estrutura da face, que tornava essa imagem monstruosa, e esses pacientes também eram confinados. Essa é a imagem de uma colônia, um hospital destinado a isolamento de pacientes com doenças contagiosas. Essa é a imagem de um hospital já desativado, mas que recebia pacientes com várias patologias infecciosas. Essa ilustração da hanseníase mostrava a mutilação, a deformação da face típica, face leonina da hanseníase, e esses pacientes eram isolados em colônias para a tentativa de evitar contaminações. Na época em que isso acontecia, não existia tratamento específico. Essa é uma imagem também de um hospital desativado que era um sanatório. Os sanatórios eram colocados em ambientes com o ar mais puro, na tentativa de combate ao grande drama que era a tuberculose no século passado.
Essa é uma imagem da radiografia de um paciente com tuberculose avançada, onde há cavitações em ambos os pulmões, e os pacientes são chamados bacilíferos. Eles, ao tossir, eliminam o bacilo da tuberculose e são contaminantes. Esses pacientes eram isolados, muitas vezes se fazia cirurgia para tentar retirar essa parte contaminada, e várias tentativas eram feitas até que surgiu o tratamento específico da tuberculose e que controlou de forma bem efetiva. Só que hoje, com os pacientes abandonando os tratamentos, às vezes no meio do período de tratamento, às vezes desenvolvem-se formas resistentes de tuberculose, ocasionando grandes problemas sociais. Essa é uma imagem de uma enfermaria da Santa Casa, por exemplo, dos hospitais do século passado, em que eram enfermarias grandes, coletivas, e esses já até modernamente já tinham cortinas para isolar os pacientes. Principalmente porque, por ocasião do óbito, era preciso que a imagem do falecido não ficasse tão exposta aos demais pacientes. Essa é a imagem dos pulmões de aço, que eram colocados nos hospitais na tentativa de suportar a ventilação de pacientes que tinham paralisias, que podiam ser temporárias, enquanto a virose ia se processando no organismo, e muitas vezes o paciente era salvo, ficava apenas com uma sequela motora, comumente vista no período do final do século passado. Esta é uma imagem que ilustra bem o papel da enfermagem no cuidado de pessoas envenenadas pelos gases tóxicos muito difundidos na Primeira Guerra Mundial. Então, o papel da enfermagem no cuidado dos traumas de guerra foi muito significativo. Como visto em aulas anteriores, o papel do clero sempre foi muito significativo na assistência aos pacientes. E aí em destaque o papel das freiras, que ocuparam muitas instituições sem fins lucrativos e de apoio social, como as Santas Casas distribuídas pelo país e em muitas regiões da América Latina. Então temos as imagens de uma enfermaria com a enfermagem pousando para a foto e uma imagem do centro cirúrgico como um ambiente de aprendizado e que ainda burlava algumas regras que hoje são muito mais rígidas do ponto de vista de prevenção de contaminações em cirurgias. É como se fosse um anfiteatro cirúrgico. A se destacar nesta foto as mulheres na Segunda Guerra Mundial e a história das enfermeiras da FEB, Força Expedicionária Brasileira, um destaque importante no cuidado aos feridos da Segunda Guerra Mundial. A Guerra da Crimeia ela ocorreu entre 1853 e 1856 no sul da Rússia, e era um conflito que envolvia o Império Russo, expansionista, e o contraponto era uma coligação formada pelo Reino Unido, a França e o antigo Reino da Sardenha. Essa guerra foi bastante significativa e essa figura, a Florence Nightingale, uma enfermeira inglesa, se destacou no cuidado aos feridos de guerra e ela acabou sendo reconhecida como a patronesse da enfermagem. Ana Nery foi uma primeira enfermeira voluntária do país. Ela abandonou sua vida confortável em Salvador para acompanhar e cuidar dos soldados brasileiros nos campos de batalha da Guerra do Paraguai. Sua atuação não apenas salvou vidas, mas também ajudou a estabelecer os alicerces da profissão de enfermagem no Brasil. O nome Ana Nery é eternizado em instituições de ensino, especialmente as escolas de enfermagem.
sobretudo da UFRJ. E o detalhe é que ela tinha 2 filhos que estavam no conflito. Ela perdeu um dos filhos, o marido também estava na guerra, e ela se prontificou a ir à guerra para dar apoio aos feridos e à própria família. De forma didática, nós temos aí a classificação dos hospitais. Você pode separar pelo tipo de atendimento, do tipo de gestão, do porte, se ele atende exclusivamente SUS, ou só plano de saúde privado, ou SUS e plano privado, se é um hospital geral, especializado. Então, tudo são variáveis que você pode ter no contexto do mercado, sendo que a gente pode fazer um destaque no tipo de atendimento das consultas básicas de procedimentos simples, que eu acho que falta agora a gente dar uma ênfase melhor a esse tipo de hospital ou de estrutura hospitalar, porque você poderia ter centro cirúrgico ambulatorial, porque no Hospital de Servidores do Estado, nós tivemos uma experiência muito rica de um centro cirúrgico ambulatorial com níveis de segurança bastante razoáveis até para anestesia, e foi possível fazer vários e vários procedimentos sem precisar fazer internação longa. Aí uma imagem interessante da montagem de um hospital de campanha por ocasião de um conflito de guerra, em que eles faziam os alicerces básicos e depois colocavam lonas, e esses hospitais eram capazes de ter uma estrutura bastante interessante de apoio. Modernamente, os hospitais de campanha das Forças Armadas têm condição até mesmo de ter um centro de terapia intensiva, além de centro cirúrgico todo aparelhado, e são capazes de montar um hospital de um modo muito rápido. Essa é uma imagem resgatada do início da era do Hospital dos Servidores do Estado, do antigo IPASE, que foi o primeiro hospital a ser credenciado com selo de qualidade do padrão americano da década de 60, ou seja, com os padrões americanos pós-guerra. Na mesma linha de qualidade, temos as imagens do Hospital de Clínicas da USP, que representou a modernidade de assistência em São Paulo, também na década de 60, foi pioneiro em muitos procedimentos médicos e hoje ainda ostenta uma qualidade inquestionável de pesquisa e ensino. Aí uma imagem para ilustrar o hospital de campanha. Essa imagem era no hospital no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, por ocasião da pandemia de Covid. Precisamos destacar que a elaboração de um projeto de hospital, seja público ou privado, deve levar em conta uma série de fatores, começando pela necessidade de número de leitos naquela área de abrangência. E aí entram várias regulamentações, os estudos de viabilidade, o plano de negócios para o financiamento, licenças ambientais, água e de rejeitos, projeto arquitetônico, tem uma RDC específica, definição de perfil, adequação de espaços externos, cálculo de pessoal, normas específicas, cenário e concorrência, programação e planejamento do lixo hospitalar, também tem água e esgotamento do próprio hospital em relação à cidade. Então tem uma série de itens que devem nortear o projeto de um hospital, seja ele público ou privado. E é uma imagem de um hospital que presta serviço ao SUS, que é o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, um hospital belíssimo, com uma estrutura espetacular, capaz de fazer todos os procedimentos de alta complexidade em cardiologia, incluindo transplante de coração. Essa é a imagem do luxuoso CopStar, localizado em Copacabana, hospital de primeira linha, não só na estrutura de assistência, mas também
na hotelaria, que é primorosa. Finalizamos esse bloco com a imagem do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, hoje considerado o padrão internacional de qualidade e que também tem atividades beneficentes no município de São Paulo. Eles têm em Paraisópolis uma linha de frente de atendimento e oferece qualidade de assistência inquestionável. Obviamente que existem outros hospitais de qualidade, mas eu ressalto a imagem do Hospital Albert Einstein como um padrão de qualidade inquestionável.